monástica é um ato de coragem que poucos compreendem. É a entrega de quem faz do silêncio uma linguagem e da fé uma presença constante. Em tempos que se valoriza o excesso, elas testemunham a força do que é essencial. Olá, sejam muito bem-vindos ao Retratos Femininos, o nosso encontro de final de semana que traz histórias de mulheres inspiradoras do nosso país. As nossas entrevistadas de hoje fizeram uma escolha rara e profundamente transformadora. Ainda muito jovens, elas decidiram abandonar a vida que elas conheciam para seguir um chamado que ecoava no coração. Hoje, elas dedicam a vida à clausura, à fé, à oração e ao silêncio. A gente vai conhecer um pouquinho da história das monjas carmelitas descalças, Irmã Miriam de Jesus e Irmã Maria de São José, que está no Carmelo há 70 anos. Hoje o Retratos Femininos é diferente. Nós estamos no Carmelo de Santa Terezinha do Menino Jesus, aqui em Aparecida, e a gente vai saber um pouquinho da história da Irmã Maria de São José e da Irmã Miriam de Jesus. Muito obrigada por nos receber aqui hoje, viu? Irmã, eu queria que você já falasse pra gente onde nós estamos. Aqui é uma clausura? Daqui para dentro já é clausura, né? E a clausura para nós é a delimitação de espaço mesmo físico, onde para dentro nós buscamos essa união com Deus. Irmã, como é a rotina de vocês aqui? Nós acordamos 4h30 da manhã, aí nossa primeira oração se chama Laudes, né? Nós rezamos o que a gente chama de todas as horas do ofício divino, todas as horas canônicas, né? Nós rezamos Laudes às 4:50. Depois de Laudes, nós fazemos o que a gente chama de oração mental, que é o nosso momento mesmo de oração pessoal, né? Oração silenciosa, como diria Santa Maria Teresa. E depois nós rezamos uma outra hora canônica, 6:10 da manhã, aí nós rezamos tércia. Depois tem um intervalinho para missa, aí a missa 7 da manhã. Depois o café da manhã, aí às 9 horas trabalho, todas nós, né? Aí os trabalhos nossos do serviço da casa, tanto a limpeza, lavar roupa, mas também os nossos trabalhos que a gente fala remunerado, né? Que são aqueles trabalhos manto, né? Que são os famosos mantos, Mantos né? de Nossa Senhora. Isso, os mantos que vão para a novena, né? Mas também os outros mantos oficiais, né? E depois 2 horas da tarde a gente reza uma outra hora canônica, né? Chama Noa. Então nós rezamos Noa uns 10 minutinhos mais ou menos, depois horário de leitura até as 3 da tarde. 3 da tarde café, segue trabalho de novo, né? 5 da tarde nós rezamos vésperas, daí uma outra hora do ofício divino. Nós rezamos vésperas, 5:30, 6:30 oração mental de novo. Depois 6:30 janta. Das 7 às 8, hora do recreio de novo. Que bom! É sempre... Depois das refeições? Isso, mas sempre depois de uma hora de oração pessoal. Então sempre é uma hora de oração com Deus, uma busca de Deus um pouco mais intensificada. Depois uma hora de comunhão fraterna, né? Tanto para partilhar aquilo que você viveu na oração, como também para conversar com as irmãs e aquilo, né? Colocar em prática mesmo aquilo que você vivenciou na hora da oração com o Nosso Senhor. A gente ficou impressionado com a história da Irmã Maria de São José, porque fiquei sabendo, irmã, que já faz 70 anos que a senhora é uma irmã. Como que aconteceu o seu chamado, a sua vocação? Minha vocação é muito simples.
eu gostava demais de estar no meio das religiosas, mas o meu sentido principal estava em ser religiosa, mas porque eu tinha também já uma irmã como religiosa aqui em Aparecida, né? Então, eu fiquei pensando, o que eu vou ser, né? O que eu vou ser? Eu vou ser religiosa. E aconteceu isso que pensando assim, eu estava de volta da casa da minha tia e aconteceu de eu, assim, ter um moço lá na matriz que estava descendo de alguma oração lá, né? Então, pegou e falou, me chamou e falou assim, ô Francisco, você está aqui? Ele falou assim, sim, eu estou aqui. E aí até se abriu um pouco comigo em coisa que era mesmo séria, assim, para a consciência, né? Aí eu consolei, falei para ele direitinho tudo. Depois ele falou assim, você quer ser religiosa? Não, em Aparecida já tem o Carmelo de Santa Terezinha. Quando ele falou Carmelo, eu falei assim, é aí mesmo. É lá que eu quero ir. E como é a sua vida, né? Como foram esses anos todos assim? Como foi esses anos? Esses anos foi assim, foi a parte de estudo, trabalho, trabalhei no grupo escolar, trabalhei nas igrejas para arrumar altar, varrer. E a sua mãe, quando a senhora falou que queria vir para cá, ela gostou da ideia? A minha mãe? Porque nós estávamos indo para a cozinha para o almoço, né? E nisso, não sei que conversa que saiu ali entre minha mãe e meu pai, que surgiu essa pergunta de mim. Papai, o senhor me deixa ir para o Carmelo? Ele falou assim, deixa. E a sua mãe? Eu vi que a minha mãe, coitadinha, ela ficou caladinha, mas ela não disse nada. Não disse nada. Que bonito a senhora lembrar disso, né? Irmã Miriam, quando chega o chamado, como que acontece? O que passa na cabeça para que abandone algo que você conhece para iniciar algo extremamente novo? Porque por mais que você saiba, né, o que a vocação vai lhe pedir, o que o carisma pede, é novo. Como é isso? O novo, ele dá medo. Ele assusta um pouco, né? Mas o novo, ele sempre tem aquele sabor de, nossa, o que vai ser, né? Aquele desejo também por trás, né? De procurar compreender. Então você faz todo um ideal, você faz todo um planejamento, né? Vamos dizer assim, do que vai ser. Mas foi interessante porque quando eu entrei, eu falei, meu Deus do céu, né? É ainda mais do que aquilo que eu tinha pensado, né? E realmente foi uma grande surpresa para mim. Muito embora eu tivesse medo, porque deixar as seguranças, né? Porque eu já tinha toda uma vida meio que estruturada ali, né? Eu já trabalhava, eu já tinha as minhas coisinhas, né? Então, já tinha a minha independência, né? E de repente você pega uma coisa que é totalmente nova, né? Você já não vai trabalhar mais com um patrão ou para ter as suas coisas, né? Mas você vai doar a sua vida de uma maneira diferente, né? E isso assusta um pouco. Mas ao mesmo tempo é esse susto que te retribui mil vezes mais, né? Aquilo que o nosso Senhor fala, né? Vai receber o centro aqui já. Quanto tempo você está aqui? 12 anos. 12 anos. Você veio com quantos anos, irmã? Fiz 24 no Carmelo. Como se prepara para isso? Como que são essas conversas que a gente tem em relação à oração, em rezar por tantas pessoas que vocês nem conhecem, né? E que recebem a oração de vocês? Como é isso? O ano todo.
O ano todo eu rezo pelos sacerdotes, sabe? Para todos os sacerdotes. Então, de manhã, por exemplo, eu já coloco em cada terço eu coloco uma comunidade ou uma família. Assim, vou colocando, sabe? Vou colocando. E isso enche o nosso dia, porque as nossas horas, a nossa vida é pelo mundo, pelos vocacionados, né? É tudo isso. De modo que a gente não fica sem fazer nada. Está sempre na presença, procurando a presença de Deus. Como é preencher o coração assim? Porque o mundo lá fora, e eu acho que a tendência é essa, está cada vez mais rápido. Nós estamos cada vez mais cansados, irmã, e querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente esquece, a gente tem o excesso e a gente esquece do que é essencial. Como é para vocês aqui lidarem com o essencial? Você acha que isso é um caminho diferente? Como lidar com isso aqui? Bom, o mundo hoje perdeu o que a gente... que de fato é o essencial, né? Mas eu acho que o sentido que dá o sentido na vida, né? Então, Deus, ele é aquele que vai preencher todo o seu ser. Santa Madre Teresa, quando vai falar da oração, ela vai falar que a oração é um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama, né? Então, esse se saber amado, né? Então, a partir do momento que eu tomo consciência que eu sou amada, eu vou buscar corresponder a esse amor, né? Todo mundo é chamado a viver essa união com Deus, né? É lógico que para nós carmelitas isso é carisma, né? Faz parte do nosso ser essa união com Deus. Mas todo mundo é chamado a estar na presença de Deus, né? A se manter na presença de Deus, a pensar nele com frequência. Isso preenche o nosso coração, né? Isso preenche a nossa vida, isso dá sentido. Isso faz com que a nossa vida, ela vai correr. Porque o mundo hoje corre. Mas ela vai correr de uma maneira diferente. Ela vai correr com um sentido, ela vai correr com uma entrega diferente, né? Com um sabor diferente, né? Você vai sorrir mais porque você vai falar, não, tá bom, isso daqui não tem problema nenhum agora, né? Eu sei que eu sou amada, eu sei que Deus está comigo, né? E que eu vou vencer tudo isso. Então, o mundo hoje corre sem sentido, né? Mas tem um sentido. A gente fala muito das mulheres e da independência, da liberdade. Como a gente pode dizer da independência e da liberdade com o carisma que vocês têm? Qual é essa independência? Qual é essa liberdade, irmã? A liberdade de escolher ser de Deus, né? Eu sou completamente livre, mais livre do que qualquer outra pessoa, porque eu escolhi estar aqui, né? Então, a liberdade não é, ela não é livre porque ela está atrás da grade. Não, muito pelo contrário. É justamente a grade que me faz livre, porque vocês muitas vezes estão presos ao celular. Sim. Estão presos à hora marcada, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Senão... Eu não. Então, eu costumo dizer para os meus afilhados, né? Eles falam assim, mas a senhora não pode responder, mas a senhora não sei o quê. Se morra de inveja. Eu tenho esse privilégio. Eu não preciso responder, né? Eu não tenho necessidade de responder. A oração me faz livre, eu chego onde eu quiser. Então, essa independência, essa liberdade, muitas vezes que o mundo mesmo fala, não é uma independência, uma liberdade que é verdadeira, porque ela te escraviza. Exatamente. Mas Exatamente. O que é diferente para nós. Irmã, a senhora é feliz? Sim, sou feliz de estar na casa de Deus. E depende da gente entregar inteiramente a Ele. Porque se está quer mesmo estar na presença de Deus, a gente procura. Naturalmente a gente procura.
E mesmo estando assim, trabalhando, fazendo, pode ser tocada pela graça de Deus, tocada no coração para uma intimidade maior. Todos os lugares existem dificuldades, mas quais são os desafios de estar aqui? Quais são as maiores dificuldades? Isso é possível? Quando a gente entra, tá no período formativo, é um pouco mais exigente, porque daí deixar a família, isso dá saudade, né? O coração muitas vezes sofre, aí você lembra, aí chega lá no Natal, você vai chorar porque você não vai estar no Natal com a família, né? Você vai ter renunciado tudo isso. É lógico que depois Deus mesmo vai preenchendo tudo isso, né? E aí você vai ficando cada vez mais feliz porque você vai compreendendo tudo, né? Mas é um caminho. Então no começo é mais difícil. Depois a renúncia ela se torna até, vamos dizer assim, até amorosa, né? Porque você vai olhar para a renúncia com um sabor assim de eu renunciei porque eu encontrei algo melhor e algo maior, né? Então, lógico, a gente continua amando a família, a gente continua cuidando da família por nossa oração mesmo, né? Com nossa entrega, né? Porque eu costumo pensar assim, né? Aqui dentro, eu dou o céu para minha família, né? Com a minha oração, eu dou aquilo que eu não posso dar tanto com eles. Porque se eu tô lá com a minha família, eu vou dar o quê? O cuidado, o carinho, sim, vou dar. Mas será que eu dou o céu? Né? Aqui com a minha entrega não, né? Com a minha entrega, com a minha renúncia, com a minha oração. Então é no caminho que a gente vai compreendendo essas coisas, né? Nós temos um programa que chama Retratos Femininos. E nele a gente conta histórias de mulheres. Mulheres que superaram doenças, mulheres que receberam milagres, né? E hoje a gente quis contar um pouquinho da história de vocês, para que as pessoas têm muita curiosidade, né? E é muito bom ouvi-las. E aqui a gente está no Carmelo de Santa Terezinha. Irmã, como a gente pode se inspirar e seguir o caminho de Santa Terezinha, de Nossa Senhora, o caminho da oração de vocês? O que a senhora falaria para nós, mulheres, para que a gente tenha esse exemplo? Porque a gente depende do gosto da gente por um livro, por exemplo, né? Então a gente pega aquele livro e vai ler. Por exemplo, eu quero seguir Santa Terezinha. Então deixa eu ler o livro de Santa Terezinha para ver o que toca pro meu coração, né? Santa Terezinha também tinha as coisinhas dela, né? De sofrimento, mas ela não ficou naquilo. Ela foi mais adiante. Irmã, como é seguir o exemplo das mulheres, dessa fortaleza que são as nossas santas que, né, elas não acostumavam onde elas estavam, né? Elas iam além e nos mostravam isso. Essa força, essa coragem, esse amor a Deus. Como que é isso? O que a gente pode, nós mulheres, como a gente pode seguir esses exemplos? Santa Terezinha acho que é a mais tocável, né? É a santa que realmente ela conseguiu exprimir isso na pequena vida dela, né? Falando que é nas pequenas coisas que a gente vai amar Jesus, é nas pequenas coisas que a gente vai conseguir vencer esses sacrifícios, essas dificuldades, né? Porque ninguém é livre de sofrimento, ninguém é livre de sacrifício, ninguém é livre de doença ou de qualquer outra coisa, né? Agora, Santa Terezinha, ela consegue colocar nisso, né? Eu salvo as almas pegando uma folhinha no chão. Eu salvo as almas com um pensamento, né? Ela tem essa expressão, né? Pensar naquele que eu amo é rezar por ela, né? Então, essa oração que alcança tudo, né? Essa dimensão mesmo de entrega e que vai fazer com que a gente dê sentido também, né, nesse sofrimento, nessas dificuldades. Então, essas grandes mulheres, né, que entregaram a vida a Jesus, elas nos ensinam que existe uma forma
não fácil, mas um meio que não é tão difícil. Um meio que, quando a gente olha, Santa Madre, ela tem essa, Santa Madre Teresa de Jesus, né? Ela tem essa expressão, né? Olhe para o crucificado e tudo vos parecerá pouco, né? Então, às vezes, a gente está sofrendo, está naquela dor, está naquela angústia, está, né, em várias situações da vida, e a gente pensa nessa frase, por exemplo, e a gente fala, não, então é pouco mesmo, né? Porque se a gente olha para Nosso Senhor crucificado, a gente olha para Ele todo chagado e a gente pensa, não, eu consigo, porque Ele se entregou por mim, né? Enquanto a gente conversou, a gente fez um retrato de vocês e eu vou entregar. E eu quero que vocês olhem e me contem quem vocês estão vendo aqui, ó. Que mulher vocês veem aqui? Olhe para vocês. Quem a senhora está vendo aí, irmã? Quem que Vossa Caridade está vendo aqui? Quem que eu estou vendo? É, sou eu, Vossa Caridade e a Biane. Somos nós, irmã. Isso aqui é você? Uhum. E eu? Tá aqui. Ah, Gostou, irmã? gostei. Quando a senhora olha essa foto, o que a senhora pensa? Que mulher que está aí dentro? O que Vossa Caridade pensa quando Vossa Caridade vê? Eu penso na obra de Deus, como Deus faz as coisas delicadas, né? E a gente vendo, olhando assim, a gente pensa logo em quem fez, né? Em quem fez tudo. Que lindo. Tá muito bem. Deus fez... Deus é perfeito, né, irmã? 70 anos de Carmelo. E quando a senhora fala de perfeição, a senhora está falando da senhora, da irmã, de mim, de todo mundo que está aqui. E o que vocês fazem é muito lindo, que é rezar por todos nós, pelo mundo. O que a senhora gostaria de falar para as pessoas que vão nos assistir hoje? Que conselho a senhora nos daria? Eu gostaria de dizer sempre para as pessoas, visite sempre a Jesus no Sacrário. E que conselho você nos daria, irmã? Eu acho que ela já deu o melhor conselho. É esse conselho, né? De realmente buscar na fonte, né? Então, se qualquer momento, né? Se em qualquer instante, se elevar o pensamento a Nosso Senhor, né? Buscar mesmo, com fervor, colocar Ele como centro, né? Ele como sentido da vida, a vida realmente ela vai se tornar mais feliz. Obrigada. Posso fazer um pedido? Eu sei que vocês já fazem isso todos os dias. Sim. Mas rezem por nós. Sim. Rezem por nós. A senhora reza? Reza, sim. Obrigada por hoje, por conversar um pouquinho comigo, viu? Eu que agradeço, né? Posso visitá-la outras vezes? Pode. Obrigada, irmã. Obrigada, irmã. Eu espero que você de casa tenha gostado do nosso Retratos Femininos de hoje. A gente vai embora. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau. Vamos dar tchau, irmã. Tchau. Enquanto tantas vozes disputam espaço, existem mulheres que abraçam o recolhimento. Elas trocam a pressa pela contemplação, os aplausos pela oração, o ruído pela escuta e oferecem a própria vida como um gesto de amor. Um amor que não espera reconhecimento, mas sim sentido.